Como eu consegui esse resultado aqui para o perfil do meu cliente. Eu sou a Carol Abella, Social Media, e nesse canal eu te ensino tudo o que tu precisa saber para se tornar um social media de iniciante a CEO, e eu também dou várias dicas, várias informações sobre o mundo da gestão das redes sociais. E nada melhor do que aprender com alguém que trabalha com redes sociais. Então já te inscreve aqui no canal. Eu vou te explicar então como que eu fiz, quais estratégias que eu usei para atingir esses resultados excelentes para o perfil do meu cliente. A primeira coisa que tu precisa saber é que esse resultado não veio de um dia para o outro. Foi depois de muito tempo de testes, muitos posts feitos, publicados, analisados, que a gente conseguiu achar o formato certo e chegar nesse resultado excelente para o perfil do meu cliente. Então não ache que você vai fazer uma semana de posts e já precisa ter um resultado assim para o teu cliente, tá? Como eu disse, foi muito teste. Segunda coisa bem importante, tá? Tu precisa sempre que tu fizer o post lá no final do mês, tu precisa avaliar, então eu sempre faço um relatório de métricas, e aí a gente avalia os posts que deram certo, os posts que não deram certo, o que funcionou, e aí tu vai coletando informações. Essas informações são importantes porque tu começa a conhecer o que o teu público gosta de ver, o que ele gosta de engajar, e também relacionado ao nicho do teu cliente, porque às vezes tem algumas coisas que funcionam em alguns nichos que não funcionam em outros. E a gente só vai saber se vai funcionar no nosso perfil, no perfil do nosso cliente, testando, tá? Então eu sempre deixo claro isso para o meu cliente, que as redes sociais é principalmente teste, então que a gente não pode esperar grandes resultados logo no início, porque a gente vai estar ali testando novos formatos, novos conteúdos, para ver o que realmente dá certo. Mas daí, por isso, tu precisa avaliar as métricas, tá? E não só métricas de curtida, alcance, visualizações, tá? A gente precisa entender qual que é o objetivo do nosso cliente e qual é o objetivo do post. Então vão ter posts que a gente quer levar o público que está lendo aquele post pro link do nosso site, porque lá vai ter uma oferta para ele. Então a gente precisa construir um post direcionado para essa métrica, e quando a gente for avaliar, a gente vai ver o que? Cliques no link. Quanto daquele post levou as pessoas pro link, ou quantas pessoas daqui a pouco compartilharam aquele post. Vai chegar em mais pessoas, mais chance de conhecerem a marca, de clicarem ali no nosso site, tá? Então tu precisa ter isso muito bem mapeado, e na hora de avaliar as métricas tu conseguir avaliar isso também, tá? No meu caso aqui desse exemplo que eu tô trazendo para vocês, é um cliente influenciador. Então assim, a gente precisa avaliar, claro, algumas métricas específicas de acordo com o que ele tá vendendo naquele momento, mas como ele é um influenciador, a gente precisa também que as pessoas engajem nos posts dele. Terceira coisa que a gente fez, e que eu sugiro que tu faça também, é observar os formatos que têm dado certo no Instagram. Lá no início, nas primeiras reuniões com o cliente, eu sempre vou pedir para ele uma lista de inspirações para ele, a lista dos concorrentes que ele conhece. A gente também vai fazer essa pesquisa, vai entender um pouco do público dele e vai estar sempre antenado para ver o que as pessoas estão postando, tá? Inclusive, isso que eu vou falar para vocês agora é uma dica que eu dei lá no meu Close Friends. Então, se tu não tá lá ainda, vai lá agora no meu Instagram, @belacarol, me chama no direct e fala que tu veio do YouTube, e eu vou te adicionar no meu Close Friends, que lá eu compartilho dicas em tempo real, respondo várias perguntas de social media e compartilho sobre os meus bastidores para te ajudar também na produção de conteúdo e na carreira de social media. E isso que eu vou falar agora, eu compartilhei assim que eu tive ideia lá no Close Friends. Então essa ideia que eu tive foi de criar um perfil aleatório, sem meu nome, sem foto, sem nada, e só seguir os concorrentes do meu cliente ou as inspirações dele. Por quê? Assim eu consigo, quando eu preciso captar referências e entender o que as pessoas desse nicho estão falando, eu entro nesse meu perfil, que aí não tem nada misturado da minha vida pessoal ou de outras coisas que eu gosto de seguir. O algoritmo me mostra só o que eu preciso ver, e aí eu consigo ter uma ideia do que está acontecendo. E foi assim que eu captei um novo formato de conteúdo que eu percebi que as pessoas estavam fazendo no momento e que eu sugeri para o meu cliente que a gente testasse e adaptasse para o dele para ver se desse certo. E aí a gente fez várias vezes esse formato de conteúdo, a maioria deles que a gente fez deu certo, e esse post que eu mostrei aqui para vocês, as métricas, foi desse formato que eu captei assim que o pessoal estava fazendo e estava dando certo. E tudo sempre depende do momento, por isso que tu tem que estar ligado ali, ver o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão publicando, como que elas estão,
e aí tu pode replicar, né, adaptando ali de acordo com o teu cliente, de acordo com o teu nicho, enfim. Outro ponto muito importante é que a gente já sabia o que o público do meu cliente gostava. Então, não adianta a gente pegar ali um super formato legal e falar de uma coisa que as pessoas estão nem aí, que não tem absolutamente nada a ver. Então, como a gente postou muito, a gente já estava há um tempo fazendo vários testes, entendendo o público, o que eles gostavam, o que eles não gostavam, a gente já sabia que tipo de conteúdo, que tipo de linguagem que o público desse cliente gostava. E aí a gente foi sempre somando todos esses fatores para construir esse post que deu certo. Então entenda muito bem o seu público, avalie muito bem os posts que deram certo e saiba o que eles querem ouvir, o que eles querem consumir. Outra coisa, gente, que ajudou a gente a ter esse resultado é que eu peguei um hype muito grande. E como no perfil desse cliente a gente usa bastante as notícias que acabam de sair, a gente acaba comentando bastante sobre fatos atuais, eu peguei essa notícia assim que saiu, vi em outro perfil e aí já sugeri para o nosso cliente, vamos falar sobre isso que vai começar a bombar. Então assim que saiu, eu já sabia que era um tema que o nosso público gostava, é um tema que se encaixa no perfil do meu cliente, vamos falar sobre isso. E aí a gente já se organizou para fazer esse post. Então a gente pegou o hype, tava todo mundo falando disso, a gente também falou sobre isso muito cedo. E às vezes é um pouco chato, às vezes a gente não vai conseguir surfar ali na onda, mas quando a gente consegue é muito bom. Por isso que é legal ficar ligado. Então eu montei um post num formato que estava em alta, falei de uma coisa que o meu cliente gostava e surfei na onda de um assunto super em alta. E aí o resultado é que bombou. Mas eu quero te falar uma coisa aqui. Não fique preso em o post do seu cliente viralizar. Lembra que eu falei, o que mais importa é o objetivo. Claro que se um post viralizar, o cliente vai ficar super feliz, mas nem sempre esse é um objetivo sustentável a longo prazo. Pode ser que tu viralize uma vez, duas, três, mas não está atingindo aquele objetivo que tu queria com o teu cliente, o objetivo pelo qual ele te contratou. E aí não basta a gente ficar fazendo postzinho para viralizar, certo? Esse resultado aqui foi muito bom, eu quis trazer para vocês para mostrar que é possível, mas a gente precisa construir muita coisa por trás e estudar muito, tá? E nem sempre viralizar é bom, tá? E esse post, mais do que viralizar, porque a gente usou vários elementos que fazem as pessoas compartilhar, como essa questão do hype, ele trouxe pessoas para a mentoria do meu cliente, que é o objetivo principal ali do perfil dele, vender a mentoria dele. Então, além, né, de viralizar, a gente conseguiu atingir esse objetivo porque tem ali a estratégia por trás. Se tu ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e eu te espero lá no Close Friends.